Integral de Riemann. Calcular a área da região plana limitada pela curva f de x igual a 16 menos x ao quadrado pelos eixos coordenados e pela reta x igual a 3 usando as somas de Riemann. Resolução. Aqui tem a fórmula para calcular esse exercício, a fórmula da integral de Riemann. Ou seja, a integral definida, né, no intervalo de a até b, f de x dx, passando para a integral de Riemann, as somas de Riemann, é o limite de n tendendo a infinito, de n, de i até 1 até n, f de xi, delta x. Com delta x sendo b menos a sobre n e xi de a mais i delta x. Ou seja, a integral de Riemann será fatiada a região, a área, né, em n retângulos. Em n retângulos. Agora, quando n tende a infinito, é igual à região completa do gráfico. Uma demonstração aqui. Esse gráfico, só para uma demonstração aqui de como é a integral de Riemann. Seria em retângulos, né? De tal forma que preenchesse toda a região aqui de 3 até 0, porque pela reta x igual a 3 e os eixos coordenados, né? O eixo y, o eixo x e a reta x igual a 3. Dividir esse espaço aqui em n retângulos, em n retângulos, né? Agora, quando esse n aqui, retângulos, tender ao infinito, aí essa soma será igual à integral. Então, vamos calculando aqui, Δx, né? Os limites que é 3 e 0, né, no gráfico, ó, 3 até 0, que é do eixo. Então, vai ficar 3 menos 0 sobre n, né? Ou seja, o limite superior aqui é 3, o inferior é 0, b menos a, né? Então, 3 menos 0 sobre n, que é igual a 3 sobre n. Então, o Δx vai valer 3 sobre n, e o xi é a mais i b sobre n. Então, vai ficar o valor de a é 0, o valor de b é 3 sobre n. Então, vai ficar 3i sobre n. É o valor de xi. A função f de x é 16 menos x ao quadrado. Substituindo na função, vou ter 16 menos o xi. Vai valer 3i sobre n, então vai ficar 3i sobre n ao quadrado. Então, a função f de xi será 16 menos 9i ao quadrado sobre n ao quadrado. Substituindo na somatória aqui do limite, que é a integral de Riemann, vai ficar limite de n tendendo a infinito, de i igual a 1 até n, f de xi, delta x. Então, limite de n tendendo a infinito, i igual a 1 até n, 16 menos 9i ao quadrado sobre n ao quadrado, vezes 3 sobre n, que esse 3 sobre n aqui é o delta x. F de xi é 16 menos 9i ao quadrado sobre n ao quadrado. Então, resolvendo esse produto aqui, ó, 3 vezes 16 dá 48. Então, vai ficar 48 sobre n menos 3 vezes 9, 27i ao quadrado sobre n ao cubo. N vezes n ao quadrado dá n ao cubo. Está aqui, 48 sobre n menos 27i ao quadrado sobre n ao cubo. Continuando aqui, calcular o limite de n tendendo a infinito. Então, vou abrir um colchete. Aqui vou fazer calcular a soma de cada parte. Por quê? Aqui é uma constante, aqui eu tenho a variável i.
ao quadrado. Então, vou desmembrar isso aqui. Vai ficar a soma de I igual a 1 até N de 48 sobre N menos a soma de I igual a 1 até N de 27I ao quadrado sobre N ao cubo. Então, vai ficar o limite de N tendendo ao infinito. Então, 48 sobre N é uma constante, né? Então, ele vai repetir, varia de 1 até N, então vai repetir N vezes, né? Esse aqui vai repetir N vezes, que vai de 1 até N. Então, repete N vezes. Como não conseguimos repetir todos, escrever todos, colocamos forma de reticência, que é uma coisa infinita, né? Reticência. Menos a somatória de I igual a 1 até N, 27 I ao quadrado sobre N ao cubo. Então, colocando 27 sobre N ao cubo aqui em evidência, e quem vai variar de 1 até N é o I, né? Então, coloquei 27 sobre N ao cubo fora do parênteses, e dentro do parênteses a variação de 1 até N. Então, vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais até N ao quadrado. Continuando, então vai ficar o limite de N tendendo a infinito de N vezes 48 sobre N, porque aqui é N vezes. Então, multiplicamos por N. N vezes 48 sobre N menos 27. N ao cubo. Essa soma aqui, de 1 ao quadrado até N ao quadrado, vale N, que multiplica N mais 1, que multiplica 2N mais 1 sobre 6. Isso aqui é uma coisa vista lá sobre teoria dos números. Tem a fórmula para calcular isso aqui. Tá? É uma fórmula da fórmula de N sobre P, que é igual a N fatorial P fatorial N menos P fatorial. Onde vai ficar, seria N mais 1 sobre 3, né? Mais, né? N mais 2 sobre 3, desenvolvendo isso. No finalmente eu vou mostrar essa fórmula, tá? No final aqui eu vou mostrar essa fórmula, o desenvolvimento dela, como se encontra, né? É uma coisa lá da teoria dos números, aí é onde a gente resolve isso aqui separado e coloca o resultado. Tá? Eu vou mostrar como encontra esse termo aqui e a fórmula. Então, limite de N tendendo a infinito, 48 menos 27 sobre N ao cubo, 2N ao cubo. Aqui eu simplifiquei N por N, ficou 48, menos 27 sobre N ao cubo. Aqui, resolvendo tudo isso aqui. Tudo isso. Dá 2N ao cubo, mais 3N ao quadrado, mais N sobre 6. Então, vai ficar o limite de 48 menos 27 sobre N ao cubo, né? Colocando N ao cubo em evidência. Vai ficar 2 mais 3 sobre N, mais 1 sobre N ao quadrado. Ou seja, 2N ao cubo dividido por N ao cubo dá 2. Mais 3N ao quadrado dividido por N ao cubo vai ficar 3 sobre N. Mais N dividido por N ao cubo vai ficar 1 sobre N ao quadrado. Tudo dividido por 6. Então, o limite de N tendendo a infinito de 48 menos 27 sobre 6, eu simplifiquei esse N ao cubo aqui com esse N, vai ficar apenas 27. Peguei esse denominador para cá, 27 sexto. Ficando apenas esses termos aqui dentro desse parênteses. 2 mais 3 sobre N mais 1 sobre N ao quadrado. Calculando o limite de 48, agora eu vou fazer a distribuição do cálculo de limite aqui. O limite de 48 menos o limite de 27 sobre 6, vezes o limite do
que está dentro do parênteses. 2 mais 3 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado. Então, o limite de n tendendo a infinito de 3 sobre n é 0. E o limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n ao quadrado também é 0. Então, aqui vai ficar 0, 0, apenas 2. Né? Esse limite aqui vai valer 2. Então, vai ficar aqui, o limite de 48 é 48, menos o limite de 27 sexta é constante, dá 27 sexta, vezes o limite disso aqui é 0, aqui também é 0, vai ficar o limite de 2 é 2. Resolvendo, vai ficar 48 menos 54 sextos, que é igual a 48 menos 9. 54 dividido por 6 é 9. 48 menos 9, 39 unidades de área. Bom, aquilo que assumi lá, mostrar como encontrar a fórmula dessa soma aqui, né, que eu apliquei direto o resultado. A soma de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado, mais... Né? Então, para isso, vou usar o triângulo de Pascal. Tem outras maneiras de encontrar essa fórmula, mas eu vou mostrar uma, que é usando o triângulo de Pascal. Inclusive, eu já coloquei um vídeo nesse canal sobre o triângulo de Pascal, mas um vídeo pequeno, só mostrando uma pequena propriedade dele. O triângulo de Pascal ele tem várias propriedades a gente ser estudado. Eu vou mostrar uma, que é para encontrar os valores dessa soma. Veja aqui, usando esse triângulo de Pascal aqui. Né? Aqui está o triângulo de Pascal. Até a linha 7. Né? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima linha. Até a linha 7. Aqui. Como que queremos? É o somatório de 1 mais 4 mais 9 mais 16 até n ao quadrado. Se observarmos aqui nesse triângulo, né, a terceira coluna, onde está essa flecha em azul aqui. Isso aqui, a terceira coluna. Primeira, segunda, terceira. A terceira coluna. Então, né, veja o que acontece. Ó, o primeiro termo dela é 1, que é 1 ao quadrado. Né? É 1 ao quadrado. Se somarmos o primeiro com o segundo termo, 1 mais 3 é 4. É igual ao segundo termo, que é ao quadrado. Se pegar o outro, 3 mais 6, 9. É igual ao terceiro termo ao quadrado. E somar 6 mais 10, 16. É igual a 4 ao quadrado. E assim por diante até n ao quadrado. Se fazermos isso, né, vai representar que é igual a n ao quadrado. Ou seja, a soma de 2 a 2 termos da coluna formam elementos, né, da sequência que queremos. Formam exatamente os elementos da sequência que queremos, né, como foi verificado aqui. Né? Se somarmos 2 a 2, vamos obter esses elementos aqui. Olha, como esses dois triângulos são semelhantes, né? Os seus valores são equivalentes. Aqui é a terceira coluna, aqui é a terceira coluna também. Né? Ou seja, se eu resolver esses termos dessa coluna aqui, 2 sobre 2, aplicando essa fórmula m sobre p, o n aqui é igual a 2 e o p é igual a 2. Então, vai ficar n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Eu vou obter exatamente esses valores aqui. Resolvendo essa coluna, aplicando essa fórmula,
eu obtenho os elementos dessa coluna aqui. Ou seja, se eu resolver todos esses elementos desse triângulo, eu vou obter todos esses resultados aqui. Né? Esse segundo triângulo aqui é o primeiro escrito de forma diferente. Isso aqui é chamado binômio de Newton. Né? É o binômio. Então, é equivalente os dois. É o mesmo triângulo. Assim, eu posso dizer aqui que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais n ao quadrado é igual a 2 sobre 2 mais, dentro do parênteses, né? Aqui, ó, o primeiro mais o segundo termo. Aqui, 3, 1 mais 3. Né? 1 mais 3. Aqui é 1, aqui 1 mais 3 dá 4. E assim por diante. Mais 3, mais 2, tal. Até n sobre 2 mais n mais 1 sobre 2. Tá? Vai dar a mesma resultado. Isso aqui é a mesma... Resolvendo aqui n sobre 2 mais n mais 1 sobre 2, aplicando essa fórmula, obtém n ao quadrado. Né? Se eu aplicar nessa fórmula aqui, ó, 2 até n. Se eu pegar esse 2 aqui, esse 2. 2 sobre 2. 2 sobre 2. Aplicando essa fórmula, vai dar 1. Mais o k valendo 2, variando de 2 até n mais 1, né? Então, 2 mais 1, 3. 3 sobre 2 dá 3 sobre 2. Vai ser igual a 3. 1 mais 3, 4. Né? E assim por diante. Dá o resultado aqui de n ao quadrado. Se eu pegar todos aqui aplicando nessa fórmula, vou encontrando esses termos aqui. Se eu resolver ele da forma como está aqui, n sobre 2 mais n mais 1 sobre 2, aplicando essa fórmula aqui, eu vou obter n ao quadrado. Obtenho n ao quadrado aqui. Escrevendo de forma diferente, essa mesma regra aqui, só de forma diferente, é escrever em forma somatória, de P igual a 2 até N, de P sobre 2. Ou seja, aqui nós lembramos que P vai variar de 2 até N. Né? P variando de 2 até N. E aqui, P variando de 2 até N mais 1. De 2 até P. É a mesma fórmula aqui. Que pode ser aplicada nessa fórmula aqui. Certo? Essa soma, aplica essa. Aplica essa fórmula aqui. Continuando, repetir a fórmula anterior, e a soma dos elementos da coluna K, desde o primeiro elemento até o elemento da linha N, é igual, né, essa fórmula aqui, N mais 1 sobre K mais 1, a soma dos elementos da coluna K. Lá, né, a coluna que eu mostrei foi a terceira, né? A terceira lá, onde tinha lá que, ó, era 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2. Então, o K é igual a 2. Certo? Lê assim. Eu verifico aqui da coluna K. É lá onde está se mostrando igual aqui, ó. P sobre 2. O K aqui é 2. Tá? Esse K aqui é igual a 2. Então, a soma dos elementos da coluna K, dos elementos, não eles elevado ao quadrado. É a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4, né, da coluna K. Né?
A soma dos elementos da coluna K é dado por N mais 1 sobre K mais 1. Então, né, eu tenho lá a número 1, que é essa fórmula aqui, foi enumerada de 1, repeti ela aqui, né, e eu vou substituir essa fórmula 2 na número 1. Essa aqui me dá o quê? Esses termos ao quadrado, né? E essa aqui me dá a soma dos termos da coluna K. Então, substituindo, né, a fórmula da soma dos termos da coluna K com os termos da coluna, da terceira coluna K ao quadrado somado 2 a 2, vai me dar o resultado que é a soma dos termos ao quadrado. Veja, substituindo, né? Peguei aqui essa, substituindo esse final aqui. N mais 1, K mais 1. Bom, então o K mais 1, né? Aqui, se o K vale 2, K mais 1, 3. Né? K mais 1 é 3. 3 aqui. K mais 1 é 3. Isso aqui eu tenho N, é N mais 1, substituindo no N, vai ficar N mais 1. Mais, aqui o K está 2. 2 mais 1, 3. N mais 1, substituindo em N, vai ficar N mais 1 mais 1. Vai ser N mais 2. Bom, então aqui eu já obtenho a fórmula para calcular a soma dos quadrados dos números inteiros. A soma do quadrado dos números inteiros. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais n ao quadrado, é igual a isso aqui. Mas não se esqueça que isso aqui deve ser aplicado na fórmula do binômio de Newton, que é, ó, n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Então, isso aqui ficaria o quê? N mais 1 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica n mais 1 menos 3 fatorial. Cada um dessas aqui. E pode ser escrita por essa fórmula. Essa fórmula aqui, ó, sabendo ela, essa fórmula da somatória aqui, né, se aplica para calcular a soma dos termos ao quadrado. Essa soma aqui. Tá? Aplicando essa fórmula, eu calculo isso. Tá? Mostrando isso até o final. Veja, aquela soma, já aplicando na fórmula. Ó, vai ficar n mais 1 fatorial sobre 3 fatorial, n mais 1 menos 3 fatorial, mais n mais 2 fatorial sobre 3 fatorial, n mais 2 menos 3 fatorial. Bom, desmembrando o n mais 1 fatorial até chegar aqui no n menos 2, né? Fatorial, n menos 2. Então, n mais 1, que multiplica n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, fatorial. Fatorial fica no último termo, né? N menos 2 fatorial sobre 3 fatorial. N mais 1 menos 3 é n menos 2. N menos 2 fatorial. O mesmo processo aqui, n mais 2 fatorial, eu devo desmembrar ele resolvendo aqui, ó. N mais 2 menos 3 dá n menos 1. Então, vou desmembrar esse n mais 2 até chegar em n menos 1. Vai ficar n mais 2, que multiplica n mais 1, que multiplica n, que multiplica n menos 1 fatorial. Sobre 3 fatorial, n menos 1 fatorial. Agora, simplifica
os termos semelhantes. Então, vai ficar n mais 1 que multiplica n menos 1. Esse aqui, n menos 2 fatorial, fiquei com isso. E 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Mais n mais 2 que multiplica n mais 1 que multiplica n sobre 6. Simplificou aqui, 3 fatorial e 6. Bom, agora é só reagrupar. Então, aqui vai ficar n mais 1, que multiplica n menos 1, mais n mais 2, que multiplica n mais 1, que multiplica n sobre 6. Denominador comum, né? São os termos, conserva o denominador. Agora, veja que repete aqui o n mais 1 vezes n nas duas partes. N mais 1 vezes n. Então, vou colocar ele em evidência. N que multiplica n mais 1 em evidência, abre o colchete, né? Sobrou o quê? N menos 1 mais n mais 2 sobre 6. Então, n que multiplica n mais 1 vezes, desenvolvendo aqui dentro do colchete, n mais n dá 2n, menos 1 mais 2 é 1. Então, 2n mais 1. Então, ficou n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Está resolvido. Isso aqui é equivalente à soma, né, do quadrado dos números inteiros. Então, basta ter conhecimento dessa fórmula. N mais 1 sobre 3 mais n mais 2 sobre 3. Aplicando ela, vai chegar